pessoal do portal por ter organizado esse evento, agradecer ao pessoal da Celta, especialmente a Chile, que se dedicou para que esse evento tornasse uma realidade. Agradecer a vocês pela presença, eu sei que muitos vieram até de outros estados presenciar esse primeiro workshop de zeolitas, e obviamente aos palestrantes, a professora Miriam e aos demais palestrantes que aqui estarão no decorrer do dia de hoje. Tá? Bom, meu nome é Fernando Borsato, sou diretor da Indústria Celta Brasil. Nós estamos, no próximo ano, completando 10 anos de trabalho com zeólitas naturais no Brasil. Tá? Nós somos uma das primeiras empresas brasileiras a trazer esse mineral de uma forma comercial ao nosso país. Tá? E eu vou tratar sobre um tema, é um tema dos mais básicos em tratamento de água e efluentes, que é a substituição da areia numa filtração de sólidos, tá? Pelo uso de zeólitas naturais. E alguns podem se perguntar, poxa, qual que é a principal característica? A principal característica é ter uma melhor remoção de sólidos? É uma das, mas não é a principal. E durante a apresentação nós vamos decorrer sobre esse tema, tá? Bom, antes de começar na apresentação de fato, eu gostaria só de fazer uma pequena observação e mostrar um pequeno vídeo para vocês. Eu tive a oportunidade de conhecer a professora Miriam há 2 anos atrás. Ela comentou aqui sobre o grupo ISA, que em inglês é International Zeolite Association, tá? É um grupo que reúne empresas que se dedicam com zeolitas sintéticas e naturais, um grupo internacional. Mas, em paralelo ao ISA, existe também o INZA, com um N, International Natural Zeolite Association. Tá? Então, é um grupo de pesquisadores, cientistas, empresas, que a cada 4 anos se reúne para discutir, de uma forma geral, as aplicações e a geologia do mineral zeolita. Tá? No último evento foi realizado em 2010, na cidade de Sofia, Bulgária, onde tive a oportunidade de conhecer a professora Miriam. E nesse evento, como eu comentei, estão várias empresas do mundo todo. Tá? E hoje são conhecidos 36 países que exploram o mineral natural zeolita. Tá? Então, em 36 países existem uma mina, 2 minas. Em Cuba, por exemplo, são 4 minas que exploram o mineral natural zeolita. E no mundo são 36 países que exploram de alguma forma comercial este minério. Tá? E eu trouxe um pequeno vídeo aqui para que vocês vejam como que é uma exploração da zeolita, como que é uma reserva de zeolita, como se extrai esse mineral e como se faz o primeiro tratamento nesse mineral, que vai gerar o produto que eu vou estar apresentando para vocês, que é para remoção de sólidos. Opa, não é aqui não. Bom, essa mina que eu vou estar apresentando é uma mina na Eslováquia, tá? Uma das principais áreas na Europa para a exploração do minério natural zeolita. E aqui vocês vão ver como acontece essa exploração e uma primeira etapa de tratamento do mineral também, tá? O somzinho ele só sai por aqui, né? Mas não tem muito problema, não. Então, essa é a reserva, tá? Uma das reservas lá na Eslováquia, pela abundância de zeolita, aquilo que a professora apresentou no começo. Em alguns locais, você tem a aplicação da zeólita entre a rocha. Né? Aqui você tem já uma parede que é explorado via explosão, como se explora uma brita, por exemplo, ou um outro tipo de minério. Tá? Então, essa é uma primeira etapa de trabalho na extração da zeolita da área mineira. Tá? A retirada desse material, obviamente, e depois ele vai para um trabalho, duas situações. Né? O primeiro é uma adequação granulométrica do mineral, onde que, de acordo com a aplicação a qual se destina essa zeólita, ele precisa ter um tamanho de partícula específico. Tá? Aqui eu trago algumas partículas, vou mostrar no decorrer da apresentação, mas a primeira atividade é você adequar. Quero partículas de 3 a 8 milímetros, quero partículas de 0,4 a 1, quero partículas de 2 a 4, e assim sucessivamente. Você, através de um processo de classificação granulométrica, num processo de mineração, através de moinhos e classificadores granulométricos, você atinge o tamanho de partícula que você, de fato, objetiva. Tá? E isso é fundamental em tratamento de água. A gente sabe que quanto material mais fino, mais área superficial, para realizar também a troca e a retenção de sólidos. Tá? Então, aqui é o material na forma bruta entrando nesse classificador, entrando nesse moinho. Tá? E uma etapa importantíssima, que é uma etapa de tratamento térmico. É a primeira etapa que todo e qualquer mineral zeolita passa de tratamento, isso já na mina. Tá? E daí, após essa classificação granulométrica e após o tratamento térmico, nós temos o primeiro produto, que é para remoção de sólidos, que é o produto que eu vou estar apresentando na sequência. Tá? Então, esse é o mais básico. Vocês vão ter, durante o dia de hoje, algumas apresentações que vão tratar de ferro, de manganês, de metais pesados, de nitrogênio amoniacal.
Todos esses produtos partem de uma matriz. Que matriz é essa? É a zeólita natural, tratada exclusivamente termicamente e fisicamente por sua granulometria, que é o objeto da apresentação na sequência. Tá? Então, tudo que vocês vão ver hoje durante o dia vão partir dessa matriz, desse produto, que é o que sai dentro dessa área. Tá? E aí você tem a questão das embalagens, em big bag, sacos, ou alguns produtos já saindo com as suas marcas já específicas. Esse é um produto, por exemplo, para alimentação animal. Tá? Na alimentação animal se utiliza em duas aplicações. Uma primeira para você diminuir os odores das fezes de animais e melhora do score fecal. Altamente aplicado, por exemplo, na indústria de pet food. Tá? Aqui no Brasil, hoje é o principal mercado da Celta, é o mercado de nutrição animal, em termos de volume de trabalho. Tá? E a outra aplicação é como sequestrante de micotoxinas na alimentação de aves e suínos. São as duas principais aplicações em nutrição animal. Esse é um produto que lá eles trabalham, que é areia de gato, que muita gente conhece aqui no mercado, com outros minerais, bentonitas e outras argilas. Né? A estrutura que vocês observam aqui, ela é muito similar em outras minas que eu particularmente conheço. Né? Conheço algumas áreas nos Estados Unidos, conheço a exploração no México, em Cuba, obviamente, onde nós trazemos a grande parte da zeólita. E a estrutura é praticamente idêntica, até da questão da exploração, do manuseio, ela é muito, muito similar. Tá? Em Cuba são 4 minas que existem no território cubano. Eu comento de Cuba porque é o material que nós estamos trabalhando e o objeto da apresentação, os estudos técnicos, estão baseados nesta zeólita cubana. Como a professora comentou, de acordo com cada zeólita, você tem uma característica. E aí você tem uma aplicação específica. Então, ou seja, os resultados que eu apresento aqui, eles estarão ligados, não só eu, mas os demais aqui que apresentarão, estarão ligados a este tipo de zeólita, a este mineral. Não quer dizer que utilizando um outro mineral, eu obtenho os mesmos resultados. Tá? E isso pode variar muito de uma zeólita para outra. Tá? Então, como eu estava comentando, são 4 minas. Das 4 minas, 2 são trabalhadas para exportação. Uma que está a 250 quilômetros de Havana, meio que no coração de Cuba, em Santa Clara, tá? Onde teve um episódio forte da Revolução Cubana, onde foi mandado um trem para a luta final contra Fidel e Che Guevara, é uma região bastante famosa em Cuba. E outra bem na pontinha, quase em Guantánamo, que é a região de Holguín, a província de Holguín. São as 2 áreas onde nós trazemos o mineral zeolita para o Brasil. Tá? Então vamos lá, uso de zeolitas naturais na substituição da areia para filtração convencional. Aí eu que aperto, né? Então tá bom. Bom, vamos lá, nós vamos tratar então de todos aqueles tipos de zeólitas que nós vimos na apresentação da professora Miriam. Nós vamos tratar do tipo clinoptilolita, tá? E nós vamos tratar de um tipo de uma zeólita cubana proveniente da região de Holguín, aquela região que está próximo a Guantánamo, tá? A estrutura da zeólita, tá? Isso aí não vou repetir o que foi colocado na apresentação, mas é essa área que vai ser, no nosso caso aqui, responsável pela filtração de sólidos, pela filtração das partículas. Tá? E a grande característica, ou a principal diferença que a gente tem entre uma areia e entre uma zeólita é a área superficial que vai estar filtrando sólidos em suspensão. Tá? Então, como nós vimos, a zeólita é formada por vários canais, várias cavidades. Tá? E a filtração ela vai acontecer em todas essas cavidades. Então, quando você tem um filtro para tratamento de sólidos desenvolvido ou montado à base de zeólitas, você tem uma filtração desses sólidos ocorrendo numa área superficial muito maior ao ser comparado com areia. Tá? Então, quando você tem um filtro de areia, nós comentamos que a filtração desses sólidos ela acontece entre os grãos. Então, você tem um grão de areia aqui, você tem mais um outro grão de areia que está colocado aqui. Tem um outro grão de areia colocado desse outro lado. Então, a filtração de sólidos vai acontecer entre essas partículas, tá? Entre os interstícios desses grãos de areia. Então, a partícula do sólido vai estar retida aqui, entre um grão e outro, vai estar retido aqui, entre um outro grão e outro. Tá? Então, você tem uma área de retenção X. Quando você trabalha com a zeolita, além de você ter essa retenção entre os grãos, você tem a própria parede da zeólita, que é uma parede extremamente rugosa. Tá? E essa parede rugosa você ganha em área superficial, você ganha em área para retenção de sólidos. Quais são os 2 principais benefícios gerados por essa situação? Obviamente, uma maior capacidade de retenção de sólidos, né? Porque você tem mais área ali dentro para estar retendo esses sólidos dentro de um filtro. 2,
você ganha uma taxa de filtração maior num tratamento de água que você vai estar trabalhando. Ao passo que com a areia, em média, nós trabalhamos em taxas de filtração de 10 a 15 metros cúbicos, metros quadrados hora, na zeólita isso pode chegar até 40. Tá? Uma taxa média que nós recomendamos é em 32 metros cúbicos, metros quadrados hora. Tá? O que você ganha? Você ganha uma maior produtividade de água. Então, o que eu comentei no início, que, obviamente, a característica da zeólita em substituição da areia é remover uma maior quantidade de sólidos, é um benefício importante? É. Mas, na minha ótica, não é o principal. Nós temos outras questões que agregam a essa função, e uma delas é essa, a possibilidade de trabalhar com taxas de filtrações maiores. Claro? É exatamente essa condição. Exatamente. É esse o raciocínio que você faz. Você vai trabalhar com o mesmo esquema, com o mesmo filtro, aumentando essa produtividade de água. Nós temos um caso que eu vou tratar na sequência, de uma aplicação que nós fizemos em Portugal, na cidade de Figueira da Foz. Tá? Em Figueira da Foz, nós tínhamos uma situação na qual a cidade ela estava com a estação de tratamento de água extremamente já saturada, no topo. Tá? E havia uma discussão local de ampliar essa estação, construção de mais filtros ou inclusive de uma outra estação. Foi quando nós trabalhamos lá e o objetivo foi substituir simplesmente o leito filtrante, tá? Substituir o material por zeolita e ganhar maior produtividade de água, sem a necessidade de você estar construindo uma área nova. Então, aí, no caso, a Águas de Portugal, que é responsável por essa área, ela estudou, economicamente, o que é mais interessante, eu utilizar essa mesma estrutura e aumentar a produtividade com os zeólita, ou simplesmente construir uma outra área, construir um filtro a mais. E aí optou-se pelo uso de zeólita. Então, é um dos objetivos, você aumentar a produtividade. Por outro lado, só para fechar, por outro lado é o seguinte, em estações novas, em áreas que você vai montar um sistema, você consegue reduzir o equipamento que você vai estar instalando. Como você trabalha com taxas de filtrações maiores, você consegue reduzir esse tamanho. Então você tem uma economia onde? No equipamento que você vai estar instalando, na estrutura. E tem outras situações que eu vou tratar na sequência. Uma qualidade melhor, que dependendo da situação é uma qualidade, eu tenho alguns resultados que eu vou estar mostrando, que esses resultados às vezes eles podem ser resultados pequenos, dependendo da qualidade de água, mas uma qualidade melhor. A principal característica por quê? Pela condição da rugosidade da zeólita de remover partículas mais finas, com menor micragem, tá? Foi realizado um teste que eu vou tratar na sequência, analisando a micragem do material que a zeólita consegue reter. Então, ali a gente consegue uma retenção maior. Em alguns casos, como até no trabalho que eu trouxe, alguns parâmetros são muito similares. Tá? Por isso que eu comento, o principal benefício na filtração é um dos. Você consegue ter uma diferença. Mas, na minha ótica, não está aí o principal ponto do material. Na minha ótica está a questão da taxa de filtração, equipamentos menores, produtividade de água e economias em manutenção, que nós vamos ver na sequência também. Tá? Mais uma coisinha. Sim. A habilidade de quem está mexendo com a coisa. Não entendi. Ah, sim. Sim, sem dúvida também. Sim. Esse tema vai ser tratado logo na palestra em sequência, tá? Eu vou deixar isso aí para não atrapalhar o próximo instrutor, que ele vai tratar desse tema. Eu deixo para ti, tá, Alexandre? Então tá joia. Sim. Não, o mesmo tratamento, a manutenção que você faz na areia, que são as retrolavagens constantes, você vai aplicar aqui também, tá? Com uma grande diferença, que é o aumento da frequência de retrolavagens. E eu vou tratar desse tema também na sequência. Vocês vão ver um resultado que nós fizemos numa ETE em Sabesp, que enquanto se fazia um ciclo de retrolavagem com a zeólita, teve que se fazer 3 ciclos de lavagem da areia.
Tá? Então você aumenta essa frequência, ou seja, dentro de um período de tempo, você vai realizar menos retrolavagens e menos manutenção no sistema em comparação com a areia. Tem alguns dados aqui que vão estar explicando. Tá? Bom, uma das principais, ou a principal diferença que a gente trata é a questão da densidade do material, tá? Então, a zeólita aí com uma densidade, a zeólita desse tipo, tá? Então, sempre que eu falar zeólita, não entendam isso de uma forma genérica, entendam esse tipo específico aqui, cubana, da região de Elguim, esse produto que foi tratado, tá? Então, nós temos aí a questão da zeólita, uma densidade aparente de 0,98, da areia de 1,5 e do quartzo de 2. Aqui é uma outra questão interessante também. Por essa diferença de densidade, num mesmo filtro, você aplica 30% a menos em relação à areia. E até 50% em relação ao quartzo. Tá? Por quê? Porque com um peso menor, nessas proporções, você vai ocupar o mesmo espaço no filtro, porque é um material menos denso. Tá? Eu trouxe aqui algumas coisinhas para exemplificar. Ó. Vamos lá. Aqui ó, nós temos uma areia convencional. Nesse potinho aqui, nós temos 250 gramas de areia. Tá? Nesse outro potinho, se puder me ajudar, Rafael, para segurar, que aí eu seguro o microfone e não perco. Ó. Nesse outro potinho que o Rafael está mostrando, nós temos 250 gramas do mineral zeólita, tá? de um material que é utilizado para remoção de sólidos. Então, vocês observam que o peso é exatamente o mesmo, tá? Mas a área que ocupa a zeólita é muito maior. Então, ou seja, se você tem um filtro que necessita dessa área de areia, você consegue utilizar menos peso de zeólita dentro do sistema. Tá? A mesma coisa acontece com o quartzo. Aqui a gente tem o quartzo a 250, a gente tem a zeólita também a 250. Observem essa situação também. Tá? Que, ou seja, para uma área que 250 gramas de quartzo ocupa, você vai precisar menos que 250 gramas de zeolita. Quanto? Aproximadamente 50% a menos que o quartzo, aproximadamente 30% a menos que a areia. Tá? Aqui eu tenho um caso até interessante, é um caso, que eu fui fazer um trabalho no exterior com um dos nossos parceiros, né? Não vou falar o país, mas acho que vocês vão entender qual que o país é na sequência. E eu estava dando essa explicação, utiliza-se 30%, 50%, tá. E um parceiro nosso virou para o cliente assim e falou, eu vou explicar melhor. Veja bem, 1 tonelada de areia pesa 1.300 quilos. 1 tonelada de zeolita pesa 700 quilos. Até aí, beleza. O problema foi o cliente olhar para mim e falar, agora eu entendi. Mas, obviamente, não é isso, né? A gente trabalha com uma mesma área, com pesos diferentes. Exatamente. 1 tonelada pesar 1.300 quilos não é por aí, né? Mas vamos lá, aqui que eu comentei da área superficial. Aqui a gente tem uma foto, uma microscopia, tá? Onde foi pego uma partículazinha da zeólita e foi levado a 1000 vezes o tamanho dessa partícula. Tá? Então, vamos observar aqui a partícula dessa areia. A gente tem uma partícula bastante lisa, né? Você não tem uma rugosidade dentro dessa partícula. Vamos observar aqui a partícula da zeólita. Você observa aí uma rugosidade bastante alta. Tá? Então, é essa rugosidade que vai ajudar a reter também os sólidos e você vai aumentar a capacidade de filtração pelas taxas a serem aplicadas. Tá? A gente faz até algumas analogias, né, que a professora comentou que a zeolita é chamada de uma rocha mágica. Né? Isso, de fato, há um artigo que se chama A Rocha Mágica, as 1001 aplicações do mineral natural zeolita. Foi um artigo escrito por um inglês chamado Fred Mumpton. Tá? E esse artigo ele é interessante que ele traz várias aplicações e coloca realmente essa característica como a rocha mágica do mineral. Tá? Então, essa rugosidade presente ela é aparente nessa microscopia que a gente observa nessa imagem. Tá? E eu vou tratar especificamente de um produto, que é o Watercell ZN, que é o produto que encontra-se no catálogo que vocês receberam no início da apresentação, que trata especificamente da remoção de sólidos. Tá? Bom, 3 granulometrias deste material. Um material de 0,4 a 1 milímetro, um material de 1 a 3 milímetros e um material de 3 a 8 milímetros. Aqui nós temos as granulometrias. Tá? Então, começamos pela de 3 a 8. Aqui, que é uma partícula mais grossa. Tá? Nós temos uma partícula intermediária,
que é a partícula de 1 a 3, tá? E nós temos uma partícula mais fina, que é a mais importante, tá? Onde você ganha uma área superficial para retenção de sólidos muito maior em relação às demais. Então, essa é a partícula de 0,4 a 1 milímetros. Se você quiser montar um filtro bem adequado, um filtro onde você tem uma capacidade de remoção de sólidos alta, o mais indicado, obviamente, é que você utilize exclusivamente essa granulometria, tá? Porque aqui você ganha área superficial para retenção, ganha taxa de filtração, você ganha vários fatores. Entretanto, vocês observam que é uma partícula fina, que pode provocar algum escape pelas crepinas, tá? Então, por isso que nós indicamos a utilização de outras duas granulometrias, que também, obviamente, terão a função como uma zeólita, para a retenção desses sólidos, mas em granulometrias um pouco mais grossas para que evite o escape desse material pelas crepinas. Então vai depender muito da abertura de crepina que você tem. Para você fundamentar se isso vai ser utilizado somente a 0,4, né? Somente a mais fina, que é a principal camada, tá? Se vai ser trabalhado com uma dessas duas aqui como base, como sustentação, como suporte do filtro a ser montado. Isso depende da abertura da crepina, tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem algumas recomendações de aplicação. Então vamos lá. A gente tem a questão da taxa de filtração. Uma taxa de filtração que nós colocamos aí da aplicação do water-cell-Zen entre 10 a 40 metros cúbicos metro quadrado hora, tá? Nós temos entre 10 a 15 aproximadamente da areia. A grande parte dos projetos é um indicador médio na faixa de 32, que dá praticamente o dobro aí da taxa de filtração da areia, tá? Por ser um material com uma densidade menor e por ser um material poroso, você tem uma maior facilidade de lavagem deste material, ou seja, a manutenção ela é mais fácil, tá? Vocês vão observar por alguns gráficos na sequência esse resultado. Isso implica na questão da taxa de retrolavagem, de 25 a 35 metros cúbicos metro quadrado hora, e aqui nós temos uma taxa média de 40 metros cúbicos metro quadrado hora, tá? Ou seja, você precisa de uma vazão maior para conseguir lavar uma areia que é mais pesada, então ela precisa fluidizar no filtro com uma maior força em relação a um zeólito por sua densidade. Aqui, inclusive, nós recomendamos, a taxa que você trabalha de filtração, você pode trabalhar com a mesma taxa de lavagem. Então, isso também facilita a aplicação do material. E é importantíssimo, obviamente, você ter uma área de expansão dentro do seu leito, de 20 a 30 centímetros. Tá? Então, você pega a altura do seu leito de 1,20, por exemplo, da sua linha do seu filtro, então você tem que ter ali pelo menos 20 a 30% de expansão. Porque quando você faz essa lavagem, o material tem que fluidizar, tem que expandir naquele espaço para que os sólidos que ali estejam possam sair pela retrolavagem. Então você tem que ter essa área para que o material possa fluidizar. E isso, obviamente, tem que ser bem controlado. Se você vai trabalhar com a mesma bomba que você trabalha numa questão da areia, você tem que controlar essa vazão para na hora que você bombear lá não escapar zeolito para tudo que é lado. Então isso também tem que ser controlado, tá? Para que você evite esse escape. É um material mais leve. Se botar uma pressão dessa, obviamente isso vai se expandir com uma velocidade muito rápida, tá? Sim. Quando uma vazão grande, quando você tem uma taxa de 25, você dá mais na retrolavagem, você perde muita água. Uhum. De repente, você pode trabalhar com a mesma taxa da filtração, uma pequena injeção de ar comprimido por pouco tempo. Correto. E isso pode ser feito também. Mas Isso pode ser feito. tempo, porque você tem um apitamento muito grande, Uhum. você vai perder muito material. Isso, exatamente. Essa condição sim. Também. Essa é uma taxa que de fato se aplica, né? Acho que até os técnicos podem estar explicando um pouco melhor do que essa situação. Na hora que você corta unidades, né, você vai virar velocidade. Então a taxa nada mais você elimina no metro cúbico. Você cortando metro cúbico por metro quadrado, vai ficar metros por hora, vai ficar a velocidade. Então você imagina a taxa pela velocidade. Você vai trabalhar a taxa de filtração do water-cell-Zen de 10 a 40 metros por hora. Que essa taxa é usada assim, né? Para a taxa de filtração. Você usa nessa unidade, é um padrão, né? Seria, por exemplo, 10 metros cúbicos por metro quadrado por hora. Então, numa área de 1 metro quadrado, passam 10 metros cúbicos em 1 hora. E proporcionalmente você vai fazer infusão da vazão que você vai trabalhar, 5 metros, 10 metros.
Sempre proporção. Então vamos lá, se a gente está tratando de filtros existentes, então você substitui a areia e o quartzo pelo material de zeólita, tá? Então você trabalha com os mesmos parâmetros, podendo aumentar essa taxa de filtração. Mas, ou seja, a estação é a mesma, né? Se você quer simplesmente substituir, você não precisa substituir filtro, substituir equipamento, nada. Só tem que ter uma atenção nessa bomba de retrolavagem, tá? É um fator de atenção. E as duas situações que eu comentei, né? 30% a menos que a carga de areia e 50% a menos que a carga de quartzo. Então também é uma relação. Pô, eu utilizo 1.000 kg de areia, posso utilizar 700 kg de zeólito. Tá? Então é essa relação, não aquilo que o rapaz comentou, né? De 1.000, 1.300, pesa 1.000, pesa 1.300. Então aqui é um esquema de um filtro convencional que você já conhece, inclusive muito mais do que eu. Tá? Então você tem... As nossas maiores experiências são em filtros descendentes, tá? Nós vamos ter uma palestra aqui no final do dia que trata sobre um filtro ascendente, então isso vai ser explorado um pouquinho mais na sequência. Mas os maiores trabalhos que nós temos são em filtros descendentes. Então você tem uma camada de 0,4 a 10, que é essa partícula mais fina, tá? É a partícula principal para remoção de sólidos, é aqui que forma boa parte do leito. E uma camadinha menor aí do 3080 ou do 1030, que é especificamente para você cobrir a crepina de acordo com a abertura da crepina que você tem. Tá? Então aí é necessário fazer uma avaliação, normalmente 25% do total do leito, tá? Mas depende de como o filtro está constituído. Que aí você trabalha simplesmente para cobrir a crepina e evitar que o material escapa. E aí você tem a questão da água tratada pela filtração descendente. A retrolavagem é fluxo inverso, onde que esse leito vai expandir. Tá? Então todo sólido que está ali preso entre as partículas, na rugosidade da zeólita que nós vimos, esse sólido vai ser expulso e sair na água de retrolavagem. Por isso, essa importância de 20% a 30% de área de expansão. Porque aqui que quando você botar o esquema de retrolavagem, o leito vai fluidizar. E essa fluidização vai permitir a saída desses sólidos. E entra mais ou menos no esquema da manutenção que o senhor comentou aqui no meio. Tá? Então, esse é um dos fatores. Quando a gente trabalha com filtro de areia, a maioria, nesse esquemão aqui, a maioria dos sólidos ele é retido na primeira camada aqui, na primeira parte, tá? Porque acontece entre as partículas. Então, boa parte dos sólidos que vão estar retidos no filtro vão estar aqui numa primeira camada do filtro, na primeira camada da areia. Quando você trabalha com zeólitas, você tem toda essa área aqui para reter os sólidos, porque, como eu comentei, a rugosidade e os canais da zeólita permitem a filtração em toda a sua área, tá? E não só entre as partículas. 10h15, né? Tá. Bom, manutenção como uma areia, retrolavagem constante, que você vai estabelecer de acordo com o sistema que você tem, e uma troca do meio filtrante quando houver a necessidade. E aí muitos podem me perguntar, mas em quanto tempo eu troco esse meio filtrante? Tá? Obviamente isso vai depender do parâmetro de água que você vai estar tratando. Mas uma coisa a gente tem a certeza que a vida útil vai ser superior à vida útil que uma areia tem dentro do sistema. Então, nós temos casos de filtros de areia, por exemplo, que operavam há 5 anos com a substituição, nós alcançamos 6 anos e meio. Então, sempre com um nível superior. Alguns filtros de areia que eram substituídos anualmente, 1 ano e meio. Então, sempre uma questão superior, tá? Até a equipe comercial nossa ela orienta. Não, pelo menos a mesma vida útil da areia, né? Porque isso, obviamente, é importantíssimo. Nesse caso, como a gente está tratando de sólidos, né, então pela retrolavagem, que é a manutenção, você consegue expulsar esses sólidos. Tá? Só pela retrolavagem. Vocês vão ver na apresentação de ferro a questão da oxidação anterior ao filtro. Tá? E isso é uma das formas de você evitar que a zeolita venha se saturar num tempo muito rápido. Tá? Mas aí isso daí vai ser tratado também na sequência. Então, dependendo do produto que você vai aplicar, quando a gente entrar lá em troca catiônica, lá no final do dia, hoje, na tarde de hoje, alguns processos de regeneração das zeólitas são possíveis em linha. Tá? Mas nesse caso, como é sólidos, é a retrolavagem mesmo para expandir o leito. Tá? Olha aqui que eu estava comentando, a questão dessa taxa de retrolavagem. Então a gente observa aqui que já próximo a 15, né, a gente já começou a ter uma expansão do leito. Então dentro daquele filtro que a gente viu, o leito já começou a subir, já começou a expulsar os sólidos. E o passo da areia começou com 30. Tá?
Então aqui, aquele índice que eu coloquei de 32, de 30, é uma taxa de retrolavagem que nós recomendamos, tá? Que a gente tem uma expansão mais rápida. Aí vocês vão ver o que isso vai acarretar. Mas principalmente a utilização de bombas de uma menor potência, onde você diminui gasto energético. São duas situações. Diminuição de gasto energético, porque você tem uma bomba de menor potência, tá? Uma outra situação que você tem é uma economia de água nessa retrolavagem. Você vai precisar de menos água, tanto para realizar um ciclo, quanto a quantidade de ciclos dentro de um mesmo período. Isso vai ficar claro um pouquinho mais na sequência. Tá? Então, aqui a gente tem a redução das retrolavagens em 3 vezes e utilização de menos água na retrolavagem, uma menor perda de carga. Eu vou avançar para a gente ir no gráfico e fica mais fácil. Aqui foi um estudo de uma ETE, o tema foi uma tese de mestrado do Sidney Gobi. O Sidney Gobi trabalhou conosco aí por 7 anos aproximadamente, hoje é um consultor da Celta, alguns o conhecem inclusive, tá? E orientado pelo professor Dr. Ivanildo Espanhol. O tema da tese foi remoção de ovos de eumintos de esgotos secundários por meios de filtros rápidos de areia e zeólito para reuso agrícola e urbano não potável, tá? Então, focou-se aqui na questão dos ovos de euminto, porque é um problema hoje em algumas águas de reuso, porque é um alvo de contaminação dos operadores, tá? Então, os operadores que utilizam essa água de reuso para lavar uma rua depois de uma feira, para irrigação, para alguma situação, estão expostos a uma contaminação de ovos de eumintos, que são estruturas extremamente resistentes à aplicação de cloro, de oxidantes em geral, tá? Então, diferentemente de um coliformes fecais, por exemplo, que essa situação não ocorre. Então, aqui objetivou-se essa situação, tá? Vocês vão observar que os resultados na remoção de ovos de eumintos são similares, mas aí a gente tem os outros benefícios que eu comentei no início. Não é a questão da filtração, é um benefício? É, mas aí não está o principal. Então, as outras situações que vão ser agregadas, tá? Então, isso foi realizado na ETE do ABC, da Sabesp, tá? Esse projeto foi realizado em 2000, não me falha a memória, em 2009. Então, aqui está o esquemão da ETE. Deixa eu pegar aqui. Né? Então, ou seja, na ETE já existia, obviamente, um sistema de tratamento biológico, o decantador secundário. Aqui é um dos decantadores secundários, tá? E depois dessa água, que já saía em algumas condições bem interessantes, aplicou-se uma filtração comparativa entre areia e zeólito, tá? Objetivando, num primeiro momento, a remoção de ovos de eumintos. Eu lembro que o Sidney comentava bastante nesse período, né? Nós pegamos uma ETE com uma condição boa, a água saía já numa condição interessante de trabalho, né? Não era como, ele até comentava, poxa, fui em Barueri, fui em São Miguel, mas ali o problema era sério, né? Então aqui vocês vão observar que um processo é realmente orientativo, exemplar, né? Do trabalho que foi feito. 2009, eu pensei na data, mas está aqui, ó. Então vamos lá. Então a água desse decantador secundário foi pega, levada lá para a Celta, em Cotia, onde foram montados dois filtros, tá? Um com areia, que é esse primeiro, e um outro com zeólitas. E aqui a gente tem um medidor de perda de carga do lado, onde se mediu essa perda de carga também, tá? Ambos os filtros trabalharam com as mesmas condições, tá? As mesmas condições de operação um do outro, de fato, para que a gente pudesse ter um comparativo entre essas duas tecnologias que foram usadas. Aqui algumas informações a respeito dos materiais que nós já corremos, tá? A questão da densidade e só um comentário, a questão da granulometria. Vocês observam aqui que não é nenhuma das granulometrias que eu coloquei, tá? Isso por quê? Porque como a areia trabalha, a areia que foi tomada para esse tipo de ensaio, a essa granulometria, o pesquisador, no caso o Cid na época, para comparar as mesmas condições, ele adequou a granulometria para que tivesse a mesma granulometria da areia, para não criar uma outra variável. Tá? Então, por isso, dessa granulometria diferente daquela que eu apresentei para vocês, que está similar a 0,4:1, que é a nossa, a que a gente trabalha com maior frequência. Tá? Aqui foram os parâmetros que foram analisados: a perda de carga, cor, turbidez, concentração de ovos de euminto, DQO médio, sólidos suspensos totais e água utilizada para a retrolavagem. Tá? O primeiro gráfico é o gráfico de cor. Então a gente observa aqui o efluente bruto, tá? com alguns picos, obviamente, de cor, porque a gente sabe que às vezes um dia recebe uma enxurrada de um efluente industrial X, outro dia diferente, então isso acontece realmente esses picos. Tá? E a gente observa aqui a remoção tanto da areia quanto da areia aqui, quanto da zeólita, que foram de uma forma muito similar. Tá?
E essa diferença aqui, no tempo que a gente está vendo aqui, da zeólita para a areia, de 4 para 12, é o ciclo de filtração. Ou seja, a areia, depois de 4 horas de funcionamento sobre aquele sistema que nós vimos, as 2 colunas, necessitou da retrolavagem, da manutenção. E a zeólita levou esse ciclo até 12. Tá? Então, ou seja, o filtro de zeólita trabalhou por 12 horas, ao passo que o filtro de areia trabalhou por 4 horas. Então, nós temos a seguinte condição. Se nós trabalharmos no mesmo tempo, em 12 horas, nós vamos ter 3 manutenções, 3 retrolavagens com a utilização de areia e uma única retrolavagem com o uso de zeólitas. Tá? Aí está um dos fatores importantíssimos. Aí a economia de água, a economia de energia, tá? E aí a facilidade de operação da estação também. Nós vamos ter uma situação um pouquinho mais na frente tratando disso. Turbidez é a mesma situação. Tá? A gente tem picos, vocês observam aqui que os resultados foram muito similares em relação à filtração de areia e em relação à filtração de zeólito. Tá? Concentração de óvulos de eumintos. Nós temos aqui nesse ponto, o que é recomendado, a concentração está em logs, tá? Porque pela precisão, você precisa aumentar essa quantidade de casas para conseguir ter uma informação mais precisa. Então, aqui nós temos o que a Organização Mundial de Saúde recomenda na concentração de eumintos. Isso foi trabalhado com não só uma análise, obviamente, tá? Mas foram realizados análises numa quantidade necessária que pudesse calcular esse desvio e colocado dentro desse gráfico também. Mas aqui vocês observam que mesmo a zeólita tendo uma remoção de óvulos de eumintos superior à areia, teoricamente foram dados muito próximos, ou principalmente, os dois chegaram abaixo do que de fato exige a Organização Mundial da Saúde. Tá? Então aquilo que eu venho comentando, quando você pega uma água em nossas condições, às vezes você não vai observar uma condição de turbidez super diferenciada, uma condição aqui no caso de óvulos de eumintos que as duas estão de acordo com a OMS, mas quando você começa a avaliar outros fatores, aí você começa a observar várias vantagens com a aplicação de zeólitas. Tá? A questão de DQO, lembrando que já era uma água que saía de um decantador secundário. Tá? Então nós tivemos aí a água inicial com DQO de 51,25. A zeólita chegou a reduzir 54,63% disso, ao passo que a areia 36,66%. Então, alguns podem pensar, poxa, tem uma água com uma concentração alta de DQO, vou aplicar esse zeólito. Nós não recomendamos esse tipo de aplicação num efluente que você tem uma carga muito grande. Tá? Não é esse o objetivo desse material. Ele pode vir a se saturar rapidamente e não ser interessante na aplicação. Aqui está num polimento final, onde a gente tem alguns traços, tá? E aí sim ele é extremamente interessante para aplicação, num polimento final de uma estação de tratamento, no caso aqui da unidade da ETE do ABC. Tá? A questão dos sólidos suspendidos também houve uma maior remoção por parte das zeólitas, 66,35% em relação ao filtro de areia. Tá? E a questão da perda de carga, que é o ponto que de fato é necessária a retrolavagem e uma das principais vantagens deste material em relação à areia junto com a taxa de filtração, que você consegue ter uma taxa de filtração maior. Tá? Então aqui, conforme eu comentei no outro gráfico, né, nós chegamos a 4 horas e houve a necessidade de manutenção, ou seja, de retrolavar o leito que estava sendo aplicado à areia. Com o passo que com a zeólita nós chegamos aqui a 12 horas. Tá? Então 3 vezes mais. O tempo de retrolavagem foi o mesmo, tá? 6 minutos, então aí não houve diferença. Então, ou seja, se a gente pegar aqui 12 horas... houve-se a necessidade de realizar 3 ciclos de retrolavagens da areia e um ciclo de retrolavagem da zeólita. Aqui você tem ganhos econômicos extremamente significativos. Redução de gasto energético da bomba, redução principalmente de água que você vai utilizar nessa retrolavagem, que aqui está colocado. Para retrolavar o leito, utilizou-se uma vazão praticamente metade, tá? Dessa retrolavagem. E utilizou-se, nesse caso específico, 515 litros de água para retrolavar a areia, e um ciclo, tá? A gente está falando de um ciclo só, e 390 litros de água para retrolavar a zeólita. Tá? Quando nós multiplicamos isso por 3, porque dentro do mesmo período nós temos 3 retrolavagens de areia para uma retrolavagem de zeólita, nós temos que, nesse caso, dentro do mesmo período, necessitou-se de 1.545 litros de água para se retrolavar a areia, ao passo que utilizou-se 390 litros de água para retrolavar o filtro com zeólita. Tá? Então, esse é um ponto que a gente sempre destaca, que é um dos principais benefícios, além de trazer, obviamente, a filtração, a taxa de filtração, a gente tem a questão de economias
dentro de um processo na redução da frequência de retrolavagens, tá? Que é o caso daqui, economias energéticas, economias de água. E a possibilidade, quando eu vou pegar um projeto novo, vou dimensionar um filtro, eu consigo ter um filtro mais compacto, tá? Um filtro menor. E aí você tem economias no sistema. Oi? A dureza da zeolita? Esse número eu não tenho de cabeça. Você teria, professor, o número da dureza de zeolita? Não, a zeolita já tem uma dureza, como até foi colocado pela professora na palestra inicial, que permite esse tipo de aplicação. E isso é importante também na escolha da zeolita. Tá? Isso é importante você saber a zeolita que você vai estar aplicando. Porque, obviamente, você tem algumas zeolitas que esse atrito vai gerar um pó extremamente alto. Isso é importantíssimo também. No nosso caso, esse problema, de fato, não acontece. Tá? Quer colocar alguma coisa, professora? Que, na realidade, a zeólita vai estar no cimento de uma areia. É um arenito também. Deu para entender? Isso aqui é um... Você não tem cristais de zeólita. Ela está fininha, mas a rocha mesmo é arenito. É que depende do objetivo que você quer utilizar o carvão, tá? Então, ou seja, se você for, quero um tratamento de um filtro de entrada, talvez, para você reduzir cloro, a zeolita não tem essa característica, tá? Então você não pode substituir de forma nenhuma. Quando você faz alguns leitos mistos, carvão atracito, por exemplo, junto com zeólita, nós recomendamos a utilização de ambos. Tá? No caso da Figueira da Foz que eu comentei, utiliza-se uma camada de antracito, uma camada de zeólita e depois vem lá o que eles chamam de gravas, né? Que são os pedregulhos. Tá? Então, a orientação, de fato, é você visualizar areia e quartzo. Tá? Exatamente. Nesse caso, especificamente, sim. Nesse caso aqui, sim. Tá? Praticamente em todos os casos, né? Porque tem algumas características do carvão que a zeólita não vai estar agregando. Bom, algumas aplicações aqui. Além desse estudo da ETE, nós temos um caso aí no Rio de Janeiro, que era um caso de uma torre de resfriamento. Tá? Então, aqui foram montados dois filtros. Cada filtro tinha uma capacidade de aproximadamente 500 kg de zeólita, próximo a isso, tá? Para remoção de sólidos, com o uso do Atercial ZN. Aqui era uma água para torre de resfriamento, o que é interessante porque às vezes você não precisa de uma água de uma excelente qualidade, você consegue trabalhar com taxas de filtrações maiores. Né? Então aqui rapidamente a gente tem alguns resultados. DQO, a gente tem os resultados de sólidos totais, tá? E aqui obviamente você tem o efluente decantado pelo processo inicial, e aqui os resultados após a filtração com zeólitas, a fonte, o laboratório Ampro de Lorena. E algumas aplicações internacionais, na própria província de Holguín, obviamente, não poderia ser diferente, né? O local onde se produz zeolita lá em Cuba, um dos locais, a estação de tratamento de água é aplicado com zeólitas naturais da província. Tá? Então aqui são os filtros a gravidade, que a gente tem naquela estação, a estação da província, com o uso de zeólitas. Talvez não dê para ver bem na foto, mas aqui a gente tem a zeólita aplicada. Tá? A Figueira da Foz, que eu já comentei, aquela unidade que estava com problema de produção e aumentou-se a taxa de filtração e a produtividade de água com o uso de zeólitas. Tá? E foi a pioneira em Portugal pela utilização de zeólitas em sistemas de tratamento de água. Hoje lá nós temos em Portugal umas 4 estações operando com zeólitas. É um trabalho inclusive feito por nós, por uma empresa que nós trabalhamos lá, chamada Zeocel. Quem tiver curiosidade para procurar na internet, zeocel.pt. Tá? É a nossa unidade em Portugal que trabalha com zeólitas em território português. A gente tem aí a estação de Figueira da Foz. Tá? Uma planta no México, tá? Vou passar rapidamente aqui, quero só mostrar o último laudo, eram 8 filtros, 114 toneladas em cada filtro de aplicação de zeólita natural para remoção de sólidos também. Tá? Aí o esquema do filtro. E, por fim, um resultado que eu agrego a essa apresentação e esses dados. Tá? Aqui é um laboratório da UFSCar, em São Carlos, o CCDM, que nos ajudou a avaliar a capacidade de retenção de partículas. Tá?
aqui eu quero fazer uma ressalva. Hoje não existe uma norma que trate dessa capacidade de remoção de partículas para um filtro industrial. O que existe é uma norma que aplica-se para purificadores de água. A gente tem aqui o pessoal de purificadores que conhece bem essa norma. Só aqueles filtros residenciais que nós temos em casa, de diversas marcas, né? Purifique é uma delas, né? E aí nós pegamos essa metodologia e aplicamos num filtro de 1.000 litros por hora, tá? Então nós pegamos aqui, já agradecendo ao pessoal da Filtrale, que foi a empresa que cedeu o equipamento para nós, tá? Então nós utilizamos nesse equipamento específico 30 quilos de zeolita, tá? A uma taxa de 32 metros cúbicos metros quadrado hora. E o objetivo foi realizar essa filtração, coletar essa água no final e avaliar a quantidade de sólidos, o tamanho da partícula que o material conseguiu reter. Tá? É aquilo que eu comentei no início. A zeólita, pela porosidade, consegue reter partículas de menor tamanho, de menor micragem. E isso foi comprovado através desse estudo do CCDM. Tá? Então nós temos aqui o que divide as classes. Então nós temos aí uma classe que retém partículas de 5 a 15 microns, de 15 a 30, de 30 a 50, que é o tamanho do sólido, o tamanho da partícula. Tá? E após essa filtração, a zeolita foi classificada na classe 3, onde reteve compostos de 5 a 15 microns, partículas extremamente finas, retendo aí 88% em média desse tamanho de partícula. A areia, para que vocês tenham uma ideia, uma areia bem classificada, nós vamos estar trabalhando aqui numa área próxima a 30 micros, o tamanho dessa partícula que ela retém. Tá? Às vezes um tratamento de água de uso, por exemplo, isso não é extremamente importante. A gente tem muito essa experiência em piscinas, né? Então, em piscinas, a gente tem muito essa experiência na substituição da areia em leitos de piscinas, porque visualmente você percebe a diferença da turbidez, da claridade de água de uma piscina para outra. Tá? Mas com esse estudo aqui, nós conseguimos essa questão da classe 3, comprovando que, além da taxa de filtração, além dos fatores já mencionados, de retrolavagem, você tem uma condição de remover partículas mais finas. Pois é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção, espero que vocês aproveitem o dia de hoje o máximo. Nós vamos ter palestras bem interessantes que vão entrar na questão da troca catiônica. Lembrando que tudo que vocês vão ver agora na sequência parte desse produto. Tá? Então, todas as características, vantagens, informações que aqui vocês receberam, vocês vão aplicar em toda a linha. Tá? E aí nós vamos começar a agregar. Vamos agregar ferro manganês, vamos agregar nitrogênio amoniacal, vamos agregar metais. Tá? Mas esse básico, essa espinha, se mantém para todos os produtos. Tá joia? Muito obrigado, pessoal. Valeu. Pessoal, agora a gente tem um coffee break, é lá no térreo, o famoso coffee break da dona Cristina. Vocês têm toalete aqui, tem toalete embaixo também. São 15 minutos, tá bom?